Eu tava liderando a corrida no kart park e simplesmente isso aqui aconteceu. Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Aldri. Bom, eu vou fazer uma narração aqui sobre essa corrida. Essa corrida aconteceu lá no kartódromo do Kart Park, em São José dos Pinhais. Foi a minha primeira vez correndo aí, tá? Então aí eu já tinha feito a classificação, larguei em P4 e eu já tinha conhecido um pouco a pista, né? Nessas voltas aí de classificação, fiz um reconhecimento da pista, dei uma treinada. E pra mim eu peguei uma certa facilidade como é que funciona ela como um todo. Aí já comecei se perseguindo os três pilotos à frente, né? Eu já tinha entendido um pouco como funcionava, como eu disse antes. E aí eu vou tentando alcançar eles. Aqui eu dei uma escapada, né? O kart tá bem frio também, e até eu acostumar em cada curva como é que funciona. Nessa parte eu entendi um pouco que eu tinha que ficar um pouco mais ali por dentro. Essas zebras altas eu tinha que engolir elas ao máximo, né? Porque ele não ia dar muito ângulo. E aqui também, né? Aqui eu já tentei ficar o máximo no meio da pista ali para ter um bom ângulo de saída sem precisar desacelerar muito o kart. E durante essas retas eu fiquei, né, fazendo essa parte de abaixar ali para ter o menor arrasto possível e também aproveitar o vácuo do piloto que estava na frente. Aí já dá pra ver que nós estava bem páreo, não teve tanta distância de um piloto pro outro. Estava bem tranquilo aí por enquanto. Eu senti que a pista ela é tranquila, eu acho que ela de certa forma é um pouco desafiadora, mas é tranquila no sentido de nada muito complexo. Apesar de que em relação ao kartódromo que eu corro com mais frequência, que é no Adrena Kart Foz do Iguaçu, ela é um pouco mais técnica na minha opinião. Aqui eu já consegui, aproveitei o momento que o piloto ali acabou se espalhando demais, consegui fazer a ultrapassagem por dentro. E aí já vi a chance para tentar alcançar esses dois pilotos que estavam bem à frente. Aí no momento da corrida que passava na minha cabeça não era a vitória, né? Na verdade não passou em nenhum momento querer ganhar essa corrida de cara. Mas se fosse ganhar é uma consequência. Mas como eu estava conhecendo a pista, era a minha primeira vez, eu já estava bem mais tranquilo. Mas obviamente a competitividade não deixa a gente querer ficar para trás. Eu reparei que essas curvas aqui ela tem bastante remendo ali no asfalto, que faz com que o kart escorrega bastante em alguns pontos. Aqui continuando a mesma coisa ali, fazendo uma curva mais fechada, para ter um ângulo de ataque das zebras. Eu acabei espalhando um pouquinho demais do que deveria, mas tranquilo aqui. Nas retas eu estava tendo um bom desempenho com o meu kart, eu não sei como são outros karts em relação a isso, mas esse kart estava rendendo bastante nas retas. A maioria dos pilotos ali, pelo que eu vi, a gente estava com o peso quase que igualado, pela postura na questão de física mesmo, o porte físico. Reparava que em alguns momentos eu evitava, era ideal evitar passar em cima dessas zebras porque elas desestabilizavam o kart um pouco demais. Então, em algumas partes eu evitava ficar passando por cima delas. Eu já consegui aqui uma boa vantagem em relação ao piloto da frente. Eu estava alcançando ele com mais facilidade, pois ele estava cometendo alguns erros. E eu fiquei só na cola, né? Bem tranquilo, sem neurose, sem estresse. Só tava na cola dele. Eu aproveitei o momento, como eu não tava com essa preocupação tão grande de querer ganhar, de querer ultrapassar, eu vi um momento bom, como eu tô chegando bem perto dele, obviamente eu vou tentar alguma coisa, eu vou brigar, né?
Eu já tinha pego bastante ali o esquema da pista, então pra mim tava bem tranquilo quanto a isso. Aqui, ó, achei que essa saída foi muito boa, na minha opinião. Curvinha aberta, engole a zebra. Aí que eu sai um pouquinho demais, mas desestabiliza um pouco, mas nada sério. Aqui eu sempre me abaixo nessa reta, achei que ela é uma reta muito vantajosa para karts que tem bastante potência e pilotos também mais leves, então tentei extrair o máximo do potencial dele abaixando as retas. Aqui já tem o piloto retardatário, aproveitei que ele estava ali, atrapalhou o piloto, eu aproveitei e fiz a ultrapassagem, conseguindo a segunda posição. Aí esse piloto está na minha frente, o retardatário. Eu tenho dois pilotos rodou, no caso, inclusive o piloto retardatário e inclusive o piloto que estava em primeiro lugar. Então a partir daqui eu já estou liderando a corrida. Aí eu aproveitei a brecha toda essa situação, então já que caiu no meu colo essa posição, eu vou segurar ela ao máximo e fazer de tudo para manter ela, né? Agora vai ter briga, se for necessário. Aí já fiquei preocupando aqui em fazer o melhor traçado possível sem cometer qualquer besteira. Eu percebi que os karts do kart park, não só os karts, mas a pista em si, ela é bem escorregadia, né? Tanto que quase saí de traseira ali atrás naquela curva. Eu não sei o nome das curvas aqui ainda, tá? Então eu não vou ter uma boa referência de nomes. Mas o kart estava bem tranquilo de guiar, só alguns momentos ali que eu perdi a referência, acabava dando umas erradas. E o piloto atrás freneticamente perseguindo. Enquanto você assiste aí, estiver curtindo aí o conteúdo, não se esquece de se inscrever aí no canal, ativar o sininho também, que a gente agradece. Tava dando uma dosada nas aceleradas ali para não cometer nenhum erro. Eu tava tipo, meio que em alguns momentos eu tava meio que diminuindo o ritmo, por mais que tinha um piloto que tava ali atrás de mim, né? Eu não queria cometer nenhum erro besta ali na hora. Revendo aqui a corrida, obviamente tem algumas coisas ainda a ser melhorado, mas eu, na minha opinião, olha, como foi a primeira vez que eu corri aí, eu acho que tá valendo bastante. O piloto ele quase conseguiu uma ultrapassagem, ele chegou bem perto nos erros que eu cometi, que eu estava cometendo. Mas eu estava conseguindo segurar ele tranquilamente. Esse piloto aí na frente é o retardatário, que a gente alcançou. Pode ser que ele acabe atrapalhando um pouco a gente lá na frente. Ou ele me ajuda, ou ele me atrapalha, ou ele atrapalha nós dois. Da bandeira azul, acho que é bastante interessante isso no cartódromo. A questão das bandeiras são bem levado bem a sério. O piloto estava muito colado em mim aí nessas horas. Aí eu acabei forçando, dei uma espalhada e ele quase conseguiu me ultrapassar, mas eu fiquei na posição defensiva durante todo esse momento. Fechando a porta para não tomar um X ou ele me ultrapassar aí de qualquer forma. Nesse dia aí, é importante até considerar que estava bem frio. Então, pelo menos na classificação, o kart estava bem difícil de guiar nas primeiras voltas porque estava muito. Os pneus estavam frios e o motor também.
Aqui tem esse piloto retardatário à frente, atrapalhou um pouquinho. Não sei se ele chegou a atrapalhar muito o piloto de trás, mas eu consegui ultrapassar ele sem muitos problemas, apesar de ele ter atrapalhado um pouco. O piloto estava no mesmo ritmo que eu, o piloto de trás. Eu dei uma errada ali, ó, fiquei até puto no momento. Aí eu fiquei na defensiva novamente aí nessa curva pra não dar brecha. E tinha mais um piloto retardatário na nossa frente. Basicamente, na verdade, esse piloto foi 3 vezes que a gente deu 3 voltas em cima dele. Mas se bem que não me lembro dele ter atrapalhado a gente em algum momento. Estava escurecendo muito rápido, aí já era por volta das 5h30, 6 horas. Não é nada que atrapalhou a gente. A pista é relativamente, até bem iluminada, relativamente falando. Poderia ter umas iluminação em alguns locais, uma iluminação mais estratégica, né, para iluminar melhor a pista, mas tudo certo por aqui. Por enquanto tudo certo. Eu não sei vocês, mas a pista quando ela começa a escurecer demais, por mais que tenha essas partes de iluminação, acaba atrapalhando um pouco a minha visibilidade. Até a minha concentração muitas das vezes. Realmente eu prefiro correr de tarde do que pôr do sol e nos dias e à noite, no caso. Aqui eu tava conseguindo manter tranquilamente a posição P1. Não tive nenhuma ameaça assim a nível significativo na minha corrida. Tava segurando tranquilamente. Tava cometendo alguns erros normais, mas nada que chegou a prejudicar a minha corrida. Para mitigar ainda mais esses erros, teria que correr muito mais vezes aí na pista. Mas de modo geral, acho que a pista estava bem desafiadora, bem interessante de correr. Aqui acabei espalhando muito, errei feio aí nessa parte. E aí o piloto conseguiu alcançar muito mesmo. Alcançar. Chegou quase que encostar o kart atrás. Aí eu fiquei todo momento bloqueando a passagem ali, né? Não zigue-zagueando, de forma limpa, obviamente, mas não zigue-zagueando. Mas utilizando de ponto estratégico para impedir com que ele me ultrapassasse. Aqui já o que aconteceu aqui, ó. Estourou o cabo do meu acelerador aqui. Então aí já acabou indo pro saco na corrida. Todo meu esforço foi pro saco. Eu achei que tinha sido o cabo do acelerador que tinha estourado, mas não foi exatamente. Até mexi ali, chamei o fiscal e não deu outra. Depois eu olhei pra lá, olha, estourou a molinha que puxava aí a parte do acelerador. Estourou ali a molinha. Eu até me confundi ali no momento, achando que o box era lá na frente, eu não tinha me tocado, eu tinha esquecido que o box era já bem ali atrás. Aí ele jogou meu kart lá pra dentro. E aí eu peguei o kart, tive que sair do kart 20, que é o kart que tinha estourado. Saí correndo aí, ó. Eu corri pro kart 22 e voltar pra corrida só pra cumprir tabela agora, né? Porque já foi pro saco tudo. Kart frio, tudo frio, kart, pneu frio, motor frio. Mas não tinha muito o que fazer. Já tava no final da corrida. Mas a experiência foi boa, né? Foi bom
conhecer um pouco da pista, como os karts são ali. Mas agora é correr pra cumprir tabela mesmo. Se não me engano, eu já tinha caído para a 8ª posição, não cheguei a cair último. Tinha mais três pilotos lá atrás de mim. Esse aí era o piloto que estava em primeiro lugar, acho que ele é o que está em terceiro lugar, se não me engano. Mas eu era retardatário deles, se não me engano. É que o carro tá bem frio, obviamente, o dos pneus tava frio, então eu tava escorregando bastante. Mas ali no momento eu fiquei meio puto ali, fiquei pensando, pô, vai dar vontade de pegar e pedir outra bateria pra correr, né? Mas, cara, é uma coisa assim que todo lugar que você vai cartódromo, você tá meio que sujeitou a isso acontecer. É uma experiência, né? Isso, no final das contas, apesar de ter estragado a minha corrida, todo o esforço que eu tive pra fazer, eu não me abalei, fui tranquilo, foi minha primeira vez aí também. A gente, pelo menos a gente que corre kart assim com mais frequência já sabe disso, dos problemas que a gente está sujeito. Mas se fosse pelo menos o início da corrida, algo que fizesse com que eu me impossibilitasse de correr a bateria inteira, por exemplo, não ter kart disponível, aí sim eu teria que recorrer a uma encaixe em outra bateria. Nesse caso, como eu já corri bastante aí, entendi bastante a pista, teve uma disputa, consegui um primeiro lugar por um bom tempo, defendi minha posição aí por um bom tempo também. Eu fiquei bem tranquilo, só foquei mesmo em terminar a corrida mesmo. Aqui já, obviamente, já dei uma desconcentrada total aí, perdi o foco, justamente por causa disso, de todo esse ocorrido. Mas fazer o que, né? Mas o cartódromo em si, de modo geral, eu achei certamente bem organizado em alguns aspectos. Tanto aspectos como as regras, bandeiras, uma coisa que acho que é indispensável no coisa de kart, é sobre as regras e bandeiras. Por exemplo, de retardatário. Ter retardatário, por mais que não campeonato, é uma bateria aberta, uma bateria casual, sempre é interessante existir. Tanto a amarela, a vermelha, a azul. Mesmo que os pilotos todos saibam o que tem que ser feito, mas tudo o óbvio tem que ser dito e tem que ser mostrado também. Momento, provavelmente tiver disputa disponível, eu estava disputando. Já tinha perdido muita posição, mas tomei um X aí, ó. Fui mergulhar muito, acabei mergulhando demais ali, espalhei demais, tomei um X, eu quase tomei um X, mas eu podia ter tomado um X aí bem bonito, acabei não conseguindo dar uma recuperada.
Meio que já acabou a corrida, né? Só pela essa experiência mesmo, né? Ter estourado o cabo do acelerador, não ficou 100%, mas, cara, é uma coisa que acontece, normal. Todo cartódromo que você tá sujeito. Mas, é isso aí, rapaziada. Valeu por assistir o vídeo até aqui e falou!